Bom dia a todos. Dentro de 10 minutos, vamos dar início à nossa reunião referente à revisão do Plano Diretor Estratégico da cidade de São Paulo. Muito obrigado.
Bom dia a todos. Hoje é dia 9 de setembro de 2021, são 10 horas e 10 minutos. Meu nome é Sandro Silvério e, nesse momento, vamos dar início à nossa reunião temática referente à revisão do Plano Diretor Estratégico da cidade de São Paulo. Informo a todos que nossa reunião está sendo gravada. Pessoal, inicialmente, eu peço a gentileza para que vocês registrem a presença de vocês por meio do nosso chat. E coloque também o nome da entidade a qual está representando. O chat não estará disponível para contribuições, porém todos poderão participar da nossa reunião. Logo após a apresentação dos nossos técnicos, nós passaremos a palavra a vocês. Lembrando que cada pessoa que tiver a palavra terá direito a 3 minutos de fala. Assim, podemos garantir a participação de todos e a democracia. É importante também, pessoal, que vocês participem pelos nossos canais digitais, que é o Participe Mais e a Filipeita Digital. Participe, contribuam. Feitas essas primeiras considerações, eu vou passar a palavra aqui para o senhor José Armênio, secretário adjunto da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento. José Armênio, a palavra está contigo. Obrigado. Bom dia a todos. Bastante animado aí que a gente inicia essa reunião de temática de revisão do plano diretor sobre um tema que é particularmente bastante importante, tanto no plano diretor original, quanto nesta revisão do plano diretor e também na nossa gestão, questão sempre muito colocada pelo prefeito Bruno Covas e também agora pelo prefeito Ricardo Nunes. A habitação ela é importante, e aqui eu estou falando como secretário adjunto de SMU, ela é vista como um enfrentamento de dos direitos fundamentais aí da população da cidade e principalmente sobre o fato de que ela não é apenas número de unidades. A SMU, que é a Secretaria que reúne urbanismo e licenciamento, ela prevê que a habitação ela é parte integrante e estrutural da cidade, ou seja, aonde tem habitação, qual é a infraestrutura urbana que tem nesse lugar, será que as pessoas estão no lugar certo, será que tem emprego onde as pessoas estão morando, será que tem infraestrutura urbana onde essas pessoas estão morando? Então, é isso que o plano diretor procura enfocar. Na nossa gestão, é uma direção de aproximar a habitação do emprego, que é a chance das pessoas fazerem a sua vida, progredirem na vida e não terem que passar horas em transporte para chegar no emprego ou até para ter acesso a serviços públicos como equipamentos, saúde, educação e etc. Então, esse tema é particularmente importante, considerando também a situação do déficit habitacional da cidade de São Paulo. É fundamental que nós vislumbremos a possibilidade de abrir a cidade para o maior número de pessoas possível. Essa é a direção da nossa gestão para a questão da habitação. Ela é a chance das pessoas estruturarem sua vida na cidade e aí os técnicos vão colocar o que o plano diretor, é importante mencionar isso para vocês, quer dizer, o plano diretor de 2014 é um instrumento justamente para a viabilização dessa habitação. E isso foi determinado lá atrás, no Estatuto da Cidade, que é uma lei federal, no final do governo Fernando Henrique, em 2001, que determinou que cidades de mais de 20 mil habitantes teriam o plano diretor. E São Paulo tem o seu plano diretor e, conforme previsto na lei, ele teria a revisão neste momento, agora em 2021. A habitação é um tema importantíssimo, é uma necessidade das pessoas e é vista dessa forma, com enfoque principalmente urbano, não obviamente com a perspectiva de produção de unidades, mas
preocupado também como que isso se configura na cidade. É importante dizer que, diante do déficit habitacional, todas as formas que nós temos de enfrentamento para a produção de habitação são válidas, desde habitações feitas a partir de verba do Tesouro, ou das operações urbanas, ou de processos de PPP, ou de parcerias e locações. Quer dizer, todas as formas que nós tivermos para a viabilização da habitação são importantes de nós lançarmos mão. Eu estou aqui na reunião representando a Secretaria à disposição de vocês e principalmente para ouvir a população sobre esse tema. Esse é o objetivo, ouvir o que o pessoal tem para falar sobre esse tema e ver como que isso pode contribuir para aprimorar ainda mais o nosso plano diretor. Eu agradeço a presença de todos, estou aqui a partir de agora, como ouvinte dos técnicos e da população presente também, e vamos então iniciar nossa reunião. Muito obrigado à presença de todos. Bom dia a todos. Obrigada, José Armênio. Bom dia a todos. Passar a palavra agora para o Fernando Gasperini, nosso técnico aqui de Planurb, que fará a apresentação. Bom dia a todos e todas. Eu sou o Fernando Gasperini, sou arquiteto e urbanista aqui da Prefeitura de São Paulo, represento aqui a Coordenadoria de Planejamento Urbano Planurb, da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento. Gostaria primeiramente de reforçar a mensagem inicial do Sandro, de que nesse processo de revisão do Plano Diretor de 2021, o processo participativo que foi planejado, ele prevê 3 formas de registro de contribuições das entidades e dos cidadãos. Através dessas reuniões temáticas, através da plataforma Participe Mais, que é a plataforma de governo aberto da Prefeitura. É necessário fazer o cadastro, conforme está aparecendo aqui no slide, criar uma conta para depois registrar a contribuição. E através da filipeta de contribuições no site da revisão do plano diretor, que é o planodiretor.sp.prefeitura.sp.gov.br. Em relação à reunião de hoje, primeiramente nós vamos... nessa tela aparece o conteúdo da revisão do plano. Aparece através vocês têm que clicar em propostas para poder registrar as contribuições. Na sequência, nós vamos então iniciar com uma apresentação de um vídeo curto que mostra o plano diretor, o que é o plano diretor e qual é o teor dessa revisão, e depois faremos a apresentação temática. O que é o Plano Diretor Estratégico? O Plano Diretor Estratégico é uma lei municipal que orienta o crescimento e o desenvolvimento urbano de toda a cidade. Elaborado com a participação popular, ele define os instrumentos de planejamento urbano para reorganizar os espaços da cidade e garantir a melhoria da qualidade de vida de toda a população. O próprio PDE determina que seja feita uma avaliação de diretrizes e resultados em 2021, com o objetivo de propor ao Legislativo, até dezembro deste ano, ajustes para aperfeiçoar os instrumentos do atual Plano Diretor e torná-los mais eficientes. O Plano Diretor representa um pacto da sociedade em direção à justiça social, direcionando as ações dos produtores do espaço urbano, públicos ou privados, para que o desenvolvimento da cidade seja feito de forma planejada e que atenda às necessidades coletivas de toda a população. O objetivo é garantir uma cidade mais moderna, equilibrada, inclusiva, ambientalmente responsável, produtiva e, sobretudo, com qualidade de vida. Em vigor desde 31 de julho de 2014, tem como principal diretriz aproximar emprego e moradia. O atual plano diretor prevê um horizonte até 2029 para que seus objetivos sejam alcançados.
Vamos juntas e juntos construir uma São Paulo mais resiliente e inclusiva. Agora nós vamos fazer a apresentação temática sobre habitação, e quem fará a apresentação é o arquiteto Luiz Otávio da Silva, de Planurb. Bom dia, nós temos aqui fazer aqui uma apresentação, ela vai ser bastante breve. A gente vai, num primeiro momento, situar um pouco em que pé que nós estamos desse processo, a evolução institucional até onde a gente chegou a essa revisão do plano. E, num segundo momento, nós vamos abordar alguns tópicos específicos da temática de habitação social, que é o nosso assunto de hoje. Vamos lá? Então, primeiro comentário é que se trata de uma revisão participativa do plano diretor. O plano diretor foi esse aprovado e promulgado em 2014, um plano diretor estratégico com esse nome, e que traz um artigo 4º do plano diretor estratégico que fala especificamente da questão do processo de revisão participativa afetada para o ano de 2021. Então, a gente vai tratar aqui de instrumentos de política urbana e setoriais da gestão democrática da cidade. Vamos adiante? Então, nesse primeiro tópico de contextualização, eu iria dizer que todo esse nosso processo aqui tem a ver com o que a gente tem na Constituição Federal, a Constituição de 88, principalmente no que diz respeito ao artigo 182 e 183. Eram dois artigos que foram fruto de um grande embate público por ocasião da elaboração da Carta, no que diz respeito às temáticas urbanas. E, naquele contexto, aconteceu as discussões evoluíram de uma forma que resultou em dois artigos. Havia uma proposta de trazer, de que essa legislação já trouxesse um capítulo sobre a questão da reforma urbana, mas isso não foi da forma como aconteceu. Então ficaram afetados esses dois artigos, 182 e 183. Aqui está listado o artigo 30, porque o artigo 30 é aquele que fala das competências da esfera municipal, só por isso. Esse breviário que aconteceu lá em 88 teve como consequência uma legislação que foi aprovada alguns anos depois, em 2001, que foi uma legislação que justamente especificou, detalhou e regulamentou tudo aquilo que estava preconizado no artigo 182 e 183. Essa legislação de 2001 atende pelo nome de Estatuto da Cidade, todo mundo provavelmente já ouviu falar de alguma forma ou de outra, e é dentro dessa legislação, Lei 10.257, é que se estabelece toda a exigência de plano diretor, quais são os municípios que devem fazer, como que ele deve ser, como que deve ser a questão da participação, todos esses detalhes do processo onde a gente está agora. Vamos adiante? Então, no nosso plano diretor, de 2014, a gente tem como principais conceitos alguns elementos estruturantes desse ordenamento territorial, que é uma marcação, uma afetação zonal do território. Então, o território do município é dividido em duas macrozonas, macrozona de estruturação e qualificação urbana e macrozona de proteção e recuperação ambiental. E cada uma delas é dividida em 4 macroáreas. É o que vocês têm aqui no diagrama. Essas 4 macroáreas da esquerda são macroáreas de divisão da macrozona de estruturação urbana.
e qualificação, e as da direita são a da macroárea de proteção e recuperação ambiental. Além disso, existem 4 outros elementos que configuram essa rede de estruturação e transformação urbana. A rede macroárea de estruturação metropolitana, que são essas zonas, a rede estrutural de transporte coletivo, a rede hídrica ambiental e a rede de estruturação local. Vamos adiante? Aqui, especificamente, já entrando no nosso tema, que é a questão da habitação social, o intuito aqui desses 2, 3 slides que a gente vai ter é principalmente identificar que passagens do texto se referem à questão da habitação social. A gente tem um desafio particularmente importante, que é a forma como o texto está organizado. As questões de habitação social estão pulverizadas, elas não se encontram num capítulo único. Então, daí o sentido de colocar aqui e mapear tudo isso. Nesse primeiro momento, a gente está vendo que no começo já do texto legal, no artigo 7º, vem estabelecidos objetivos estratégicos para a lei toda, no qual esses 3 objetivos são particularmente importantes para a política. Um é a política fundiária de uso e ocupação do solo, implementar uma política que garanta o acesso à terra e funções sociais da cidade e que proteja o patrimônio ambiental e cultural. Um outro objetivo estratégico é reservar glebas e terrenos em áreas dotadas de infraestrutura e transporte coletivo em quantidade suficiente para atender o déficit acumulado e necessidades futuras. Promover a regularização e urbanização de assentamentos precários, eu diria que essas são as 3 mais diretamente ligadas à questão habitacional, mas a gente poderia incluir outras, dentre as quais essas 2 últimas que estão aqui: promover regularização, reduzir desigualdades territoriais, e uma outra aqui que eu não consigo ler, é de áreas centrais, é promover revitalização e reabilitação de áreas centrais. Ela não é diretamente uma questão ambiental, uma questão habitacional, mas certamente qualquer solução para áreas centrais passa por esse T. Vamos adiante? Aqui esse mapeamento, essa quase cartografia da lei. Aí, assinalados em vermelho, são aqueles capítulos, aquelas passagens que contêm conteúdo, que tem um conteúdo mais diretamente ou com alguma mediação referente à habitação social. Né? Vamos adiante, a gente vai olhar isso um pouco mais em detalhe. Esse daqui é um dos slides mais importantes dessa apresentação. A gente tem aqui 3 quadros, onde a gente tenta sistematizar um pouco onde que está todas essas preocupações com habitação social. Então, além daqueles objetivos estratégicos lá no artigo 8º, a gente tem, já no artigo 292, objetivos específicos da política de habitação social, objetivos e diretrizes. E elas seguem numa mesma lógica daquilo que já foi enunciado anteriormente nos objetivos estratégicos. Reduzir o déficit, assegurar direito à moradia, reduzir moradias inadequadas, reduzir os impactos em assentamentos em áreas ambientais, dos assentamentos em áreas ambientais e diretrizes, várias outras. Né? Também no mesmo sentido. Não vou ler aqui porque não acho que seja exatamente o caso. No quadro do meio, nós temos esse mapeamento daqueles artigos ou daqueles capítulos que dizem especificamente a política de habitação social. Vocês veem que eles estão todos pulverizados, de certa forma. Então, lá no começo do texto tem esses objetivos estratégicos, depois tem o tratamento das EIs, no artigo 32, 44, 58, depois tem empreendimentos de HIS ou empreendimentos de moradia popular, depois vem os objetivos específicos da política habitacional, diretrizes, ações prioritárias, é bastante importante.
tem regras para funcionamento, para conteúdo do Plano Municipal de Habitação, que naquela época não estava feito. O serviço de moradia social é um termo que, dentro do plano diretor, se usa para referir aquilo que comumente se entende como locação social, né? Recursos do Fundurb e procedimentos para cumprimento da função social da propriedade. Então, é aí. Especificamente, no que diz respeito a quadros e mapas, que são anexos ao texto, é especialmente importante o quadro 4, que é a localização das EIs. 4A é EIs 2, 3, 4 e 5. No quadro 1 são as definições de elementos que diz respeito à política habitacional. O quadro 3, os coeficientes de aproveitamento em EIs. As EIs contam com um incentivo para a produção de HIS, e isso é consubstanciado nesse quadro, o quadro 4 e o quadro 5. Também são indicadores urbanísticos para cálculo de área computável, quanto que ele vai ter que pagar, qual é a isenção, etc. Vamos adiante? Aqui é um slide síntese, fundamentalmente, de toda a política, né? Ela é uma política que vem, como vocês virem no texto, segmentada, e a intenção desse slide é, de certa forma, fazer uma síntese. Então, começando, eu diria que um dos principais elementos no plano diretor referente à habitação social, ele não vem com o título habitação social, é a outorga onerosa, né? Aquela forma pela qual você tem que pagar por toda aquela construção que ultrapassar um coeficiente básico, né? E todo o dinheiro arrecadado tem diretamente ligação com a habitação social, ele vai para o Fundurb, cuja uma das destinações é a habitação social. Então, ele é muito importante. Mas, além disso, a outorga onerosa é também muito importante porque ela estabelece isenções. Na mesma medida em que ela estabelece preço, quanto é que tem que pagar, etc., ela estabelece isenção para empreendimentos de produção de habitação de interesse social, habitação de mercado popular e para as EIs. No quadro segundo, também azulzinho lá em cima, a gente tem esse objetivo maior, que é essa preocupação do plano diretor em provisão de HIS e HMP. Então, primeiro, da forma de unidades novas, né? Tem recursos para isso, os recursos não são só os do Fundurb, e isso é uma prioridade. Reabilitação de edifícios existentes também, ainda que numericamente os resultados ainda sejam modestos, mas o texto legal garante essa destinação. Tem um segundo item aí, que é a função social da propriedade, que é todo um arcabouço jurídico, tem todo um capítulo que trata disso, que vem a edificação compulsória, o IPTU progressivo e, finalmente, a desapropriação com títulos da dívida pública. Isso tem preocupação central com a questão de provisão, isso, a função desse instrumento é dinamizar a provisão de HIS e HMP. Terceiro item, incentivos via outorga onerosa para HIS e HMP e ZEIS. De certa forma, eu repito o que eu falei ali no quadro ao lado, né? Só aqui ele está listado junto com outros. A cota de solidariedade também é um instrumento que promove HIS. Preocupação também com a questão ambiental aparece nas AIUs, nos PIOs e nas operações urbanas consorciadas. E no projeto de moradia social, como eu falei, é o nome, o jargão que o plano diretor usa para locação social, que é o termo mais corrente que a gente usa aqui em São Paulo. O quadro de baixo, urbanização e regularização de assentamentos precários, reflete essa grande e importante tema na questão da habitação, que é toda essa cidade já construída e que precisa ser regularizada e urbanizada. Então, para isso, tem os planos de urbanização e os projetos de regularização fundiária. E, por último, para fazer esse pacote de instrumentos de habitação social, são as EIs,
que são recortes do território, que tem essa dupla função de incentivo à produção de HIS e HMP via gratuidade da outorga onerosa, mas também a reserva desse território para a moradia popular. É a forma que se tem para que esses territórios não sejam ocupados pelo mercado imobiliário, conselhos gestores e planos de urbanização e projetos de intervenção. É isso, então, essa é a grande síntese do que constitui a política de habitação social permitida pelo plano diretor, esse que nós estamos em vias de fazer alterações, e ressaltando que nem sempre esses instrumentos têm o mesmo peso, eles estão aí listados sem comentários, eles estão só dito que o texto garante, né? Vamos adiante, é só um encerramento. A gente não pode deixar de falar que o plano diretor, com todos esses anos de existência, ele é objeto aqui na secretaria de uma equipe, de uma atividade regular de monitoramento e avaliação da implantação dele. Eles é um instrumento que está online, que tem indicadores, a gente apresenta dados abertos e apresenta análises sobre esse monitoramento. Esse sistema municipal, ele tem a participação de outras secretarias e é um sistema bastante... É uma das funções de Planurb é tocar essa avaliação e monitoramento do plano diretor. E, por último, é isso. Era só uma contextualização em que pé que nós estamos aqui no processo. É um último slide só de agradecimento. Obrigado, boa tarde. Muito obrigado, Luiz Otávio. Feita a apresentação pelo nosso técnico de Planurb, eu vou convidar aqui algumas pessoas que estão aqui conosco para que possa contribuir. Eu chamo e passo a palavra para o representante da Soimpar. Por favor, fique à vontade, a palavra é sua. Tendo em vista que o representante da Soimpar não deve ter tido algum probleminha, não se manifestou, eu vou passar a palavra, então, para Amanda Souza. Amanda, a palavra está contigo. Por favor, fique à vontade. Olá, bom dia. Meu nome é Amanda, eu sou representante do COFIP, junto do Francisco, que também está aqui presente. Queria agradecer a apresentação dos técnicos municipais, foi muito esclarecedora. A minha pergunta, ela se refere ao escopo da revisão do plano diretor, né? No site consta que a ideia é aperfeiçoar alguns pontos específicos da lei, e eu gostaria de saber se dentro dessa proposta se vai ser feita a alteração dos mapas anexos ao plano diretor também, com a alteração, por exemplo, das macrozonas ou mesmo dos zoneamentos, né, que o plano diretor estabelece, já que os mapas constam, até foi apresentado pelo Luiz Otávio, como elementos estratégicos, né, da política de habitação. Então, gostaria de saber se essa alteração vai ser feita. É isso, muito obrigada. Amanda, nesse momento a gente não tem essa resposta ainda, né? Mas como todos os anexos do plano diretor que compõem a lei, eles são passíveis, sim, de ajustes e aperfeiçoamentos e revisões, caso sejam necessárias. Ah, ótimo, muito obrigada. Obrigado, Amanda. Obrigado, Fernando. Na sequência, eu passo a palavra para o senhor Francisco Ruiz. Francisco Ruiz, a palavra está contigo. Obrigado, Sandro, mas a Amanda já fez a pergunta que cabia ao COFIP fazer. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Na sequência, mais uma vez, eu passo a palavra aqui para o representante da Soimpar. Representante da Soimpar, nos ouve? A palavra está contigo. Tendo em vista que não houve a contribuição, talvez algum problema técnico, eu passo a palavra novamente aqui para o senhor Fernando, nosso técnico de Planurb. Fernando, por favor.
Gostaria de esclarecer que nesse planejamento que está colocado da revisão, esse momento aqui que nós estamos agora é de escuta, né, de recepção das contribuições de vocês, e é muito importante que vocês possam registrar tanto as sugestões quanto as críticas na plataforma Participe Mais. É fundamental que isso seja feito para que a gente possa avançar. Depois a gente fará uma análise e uma classificação, sistematização de todas as contribuições, e depois um terceiro momento que é de devolutivo, né, de mostrar para a sociedade o que foi alterado, o que foi ajustado. Eu aproveito para perguntar se tem mais alguém que gostaria de fazer alguma contribuição, alguma fala de alguma entidade que não foi chamada, e agradecer a todos aqui pela presença e pela participação. Obrigado, Fernando. Algum convidado mais gostaria de ter a palavra? Fique à vontade, basta levantar a mãozinha virtual. Pessoal, diante de nós não termos mais convidados que gostariam de deixar a sua contribuição, eu reforço as palavras iniciais e também a do Fernando, para que não deixe de participar pelos nossos meios digitais, que é o Participe Mais e a Filipeta Digital. Tendo em vista isso, desejamos a todos uma ótima tarde e até a próxima reunião. Muito obrigado. Obrigado, Sandro. Muito obrigado. Obrigado a todos.